Marcelo. Marcelo, para quem não sabe, ele chegou a pegar o coronavírus, o Covid-19, e hoje ele vai estar compartilhando para nós aqui a experiência que ele teve com isso. Antes de prosseguir, quero falar para você que o Marcelo ele já se recuperou desse vírus. A sua esposa também tinha pegado esse vírus, mas ela já está boa. Então não se preocupe, eu estou aqui, mas estamos seguros. Marcelo já está curado, a sua esposa também. E nós estamos aqui com álcool gel, estamos com máscara aqui, tudo bonitinho. Então fica tranquilo, estou seguro aqui, não tem com que se preocupar. Marcelo, por favor, eu peço que você tire a máscara agora para falar com os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar abrindo algo tão sério que aconteceu na sua vida aqui para todos nós. Deus abençoe a sua vida. Marcelo, nesse primeiro instante, eu quero que você conte um pouco para nós como que foi a experiência de pegar essa pandemia que tem se alastrado no mundo. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, muito obrigado pelo convite. E eu espero que essa experiência sirva mesmo para que muitas pessoas entendam o que realmente está acontecendo. Bom, quando começou essa pandemia lá em dezembro, a gente ouvia falar lá na China, né? Em Wuhan, muitas pessoas morrendo, eles construindo hospital de campanha, muita coisa. E a gente nunca vai imaginar que 2 meses depois o vírus vai chegar aqui no Brasil e vai pegar a gente. Eu ainda não sei onde eu contraí, eu tenho algumas suspeitas, mas não sei. Eu sei que foi muito rápido. Num dia eu estava bem, no outro dia eu já não estava mais, já estava tendo sintomas e tudo aconteceu assim. A gente vai passar isso no decorrer da conversa aqui, do bate-papo. Mas eu não esperava, não imaginava, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece. O vírus é real, o vírus é destruidor, o vírus é perigoso, o vírus é complicado e ele está aqui no nosso meio, em todo lugar. Ele está em todo lugar. Então, depois que eu peguei uma experiência inusitada, diferente, que mudou minha vida. Marcelo, conta pra gente, você disse que em um dia você estava bem, no outro dia você ficou ruim. Sim. Depois desse dia que você ficou ruim, como que ficou? O que foi acontecendo no decorrer dos dias? Então, eu comecei a sentir os sintomas na segunda-feira. Comecei a sentir muita febre, 37,9, 38, 38,1 e dor de cabeça. Muita dor de cabeça aqui na frente, na vista, muito forte mesmo a dor de cabeça. Aí na terça-feira eu tive febre também o dia todo, chegou a 38,5 e dor de cabeça. E na terça-feira à noite eu fui no hospital. Cheguei lá, passei com o médico não podia fazer nem o teste, mandou que eu retornasse para casa e eu voltei para casa. A minha esposa na quarta-feira voltou para o trabalho no dia 1º e eu fiquei sozinho aqui. E quando eu fui comer um lanche, eu não senti gosto de nada. Até com febre e dor de cabeça eu estava tranquilo, mas quando eu não senti o gosto do lanche eu fiquei preocupado. Aí eu peguei algumas coisas, comecei a tentar sentir o cheiro e não sentia. Então isso me assustou um pouco. Eu fiquei quarta, quinta, sexta com febre e dor de cabeça. E sem olfato e sem o paladar. No sábado eu melhorei. Eu tive uma melhora, eu não tive febre nem dor. Fiquei aqui, assisti filme, passei o dia bem, tudo bem. À noite minha esposa foi dormir e eu subi para tomar banho. Quando eu comecei a tomar banho, eu comecei a sentir falta de ar. Comecei a sentir muita falta de ar do nada, não estava fazendo esforço, nada. Mas comecei a sentir muita falta de ar e eu chamei ela e falei, amor, eu vou para o hospital porque eu estou com falta de ar. Isso era umas 11h30 da noite no sábado, depois já de 7 dias praticamente com sintomas. E aí quando eu fui para lá no sábado, chegou, já fizeram o teste, já viram que o meu pulmão estava comprometido, uma boa porcentagem dele, eu estava com baixa oxigenação. E aí de lá já foi internação, o enfermeiro, o médico falou, vou transferir para UTI, você precisa ficar no oxigênio, e aí dali para frente foram mais 12 dias. Conta para nós agora como que foi no hospital, como que era, chegavam muitas pessoas, o que você sentia lá, conta para nós como que foi tudo isso. Então, na UTI onde eu estava, tinha capacidade, ainda estava assim, né? Não estava nesse auge da curva da pandemia, e a UTI tinha capacidade para 34 pessoas, e onde eu estava tinha 30 pessoas internadas. Naquele dia que eu cheguei, a enfermeira falou para mim que eles tiveram 5 altas, e eu quero deixar isso registrado, porque se divulga muito sobre mortes, mas tem muita gente curada, viu? Tem muita gente que está se recuperando, e eu acho que isso deve ser divulgado. E aí 5 pessoas de alta,
e não tinha tido nenhum óbito, graças a Deus. O prefeito de São Bernardo estava lá do meu lado, num quarto do meu lado, e eu cheguei lá. E aí eu entrei, fiquei no quarto de isolamento, no 11º andar. Eu fiquei no quarto de isolamento e aí começou eles me explicarem tudo como funcionava aquilo, né? E do meu lado tinha alguém que estava entubado, porque eu ia no banheiro e escutava o aparelho de respiração, o respirador, né, mecânico. Tinha alguém entubado, mas muitos ali ainda não estavam entubados, estavam em tratamento. Só que você não tem muito contato, você não consegue saber o que está acontecendo. Você sabe, se você perguntar para alguma enfermeira, ela te falar, porque elas também, o pessoal da área da enfermagem não vai ficar falando isso. Mas dali, quando eu cheguei no primeiro dia, os 12 dias que eu fiquei lá foram dias de luta para aumentar a saturação, para monitorar o coração, porque eu já tinha um problema cardíaco, eu era do grupo de risco, cardíaco, pré-diabético e obeso. Então, eu por ter esse problema cardíaco, eles descobriram uma enzima que ela solta conforme o coração está inflamado. E podia ser decorrente da Covid-19. Mas eles tinham que investigar. Então eu fui fazer todos os exames, aí fui ficar todo monitorado, com acesso. Eles começaram a me furar muito e tomar muita medicação, até que saísse o resultado e fizesse todas as coisas. Então dali pra frente, os 12 dias, era tratamento todo dia. Muito remédio, muito exame, ecocardiograma, eletrocardiograma, tudo, para poder curar o pulmão, você voltar a respirar normalmente para sair daquela situação. Nossa, como era difícil. Muito. E eu quero que esse processo que você passou lá dentro, como que foi quando você estava saindo dele? Porque você foi tratado ali, quando você achava que ia sair, o que surgiu? Uma esperança? Ou você teve medo de voltar de novo? Como que foi essa relação aí? Então, na verdade, os enfermeiros eles eram muito bons. A equipe que me tratou, que me curou, era uma equipe muito boa. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com eles, com os médicos e os enfermeiros. E eles sempre me deixaram muito consciente de tudo, a par de tudo. E o problema da Covid-19 é que ela é traiçoeira. É uma doença silenciosa e rápida. Ela muda de uma hora para outra. Você está muito bem hoje, amanhã você não está. Eu cheguei lá no hospital com uma saturação de 88 e eu precisava de 2 litros de oxigênio todo dia. Só que quando chegou lá pelo 7º dia, 8º dia, eu já estava com uma esperança de ir embora. Porque a minha situação estava boa, os batimentos estavam ali perto do 94, que é o limite, né? A saturação 94, os batimentos estavam bem, e o médico pegou o resultado, confirmou que era Covid, começou o tratamento com cloroquina, e eu precisei tomar corticoide, aí subiu a diabetes um pouco, aquelas complicações normais de uma UTI. E quando eu estava no 7º dia, eu já estava com esperança de ir embora, e eu achava que eu ia embora mesmo. Só que eu tive uma piora. A minha oxigenação caiu mais. Aí eu tive que ficar com um balão de oxigênio. Eu não estava com balão, eu podia tirar o catéter para tomar banho. Eu tomava banho sozinho nesses primeiros dias. Quando foi no 7º dia, eles trouxeram um balão de oxigênio, um cilindro, tiveram que aumentar para 4 litros, porque a minha saturação tinha caído mais. E eu estava com baixo potássio, então eu tive que ficar com uma bomba de infusão. Eu não podia tirar nem para tomar banho, e aquilo me abateu. Eu vou falar para vocês que eu tive altos e baixos. Eu estava bem confiante, e eu recebia muitas mensagens, muita gente orando, mandando áudio, e eu nem conseguia responder todas, mas eu respondia todo mundo, eu estava bem, fazia videochamada e tal. Mas quando chegou essa notícia de que eu tinha piorado, que ia ter que aumentar o oxigênio e que eu ia ficar com uma bomba de efusão, eu fiquei muito triste. Eu confesso que eu fiquei abatido, eu não queria falar com ninguém naquele dia, eu fiquei 2 dias sem falar com ninguém, só respondia minha esposa, mas não respondia mais ninguém. Eu não queria comer porque eu fiquei muito abatido. Só que eu quero deixar claro aqui uma coisa, que Deus foi tão bom, que ele preparou uma equipe de enfermagem muito top, e dessa equipe de enfermagem muitos eram evangélicas. As enfermeiras entravam no quarto e me davam moral para eu ficar feliz. Fica bem, você vai se recuperar, você está bem. Tinha uma enfermeira evangélica que eu peguei muita amizade com ela agora, e ela gravava vídeos, ela pregando, ministrando, ela me mandava hino, um monte de gente falando, orando por mim. Tinha uma outra que entrou no quarto e começou a cantar comigo. Ela falou, põe música aí, desliga a televisão. Desliguei a televisão e ela começou a cantar comigo. Coloquei música lá antiga que eu gosto e ela começou a cantar. Falei, isso é música, não sei o quê. Isso me deu uma animada. Aí a partir do 9º dia, a minha saturação começou a voltar e eles, no 11º dia, no 10º dia eu fui pro quarto. Aí do quarto eu já não tinha mais aparelho, já não tinha mais nada, aí a minha esperança voltou
ficar melhor, mais esperançoso. E eu já imaginei que no máximo 48, 72 horas eu iria para casa. E foi o que aconteceu. 2 dias depois eu estava tendo alta já lá no quarto. Mas quando eu fui pro quarto eu vi que realmente eu ia sair daquela. Mas até estar na UTI, eu tinha muito medo de ser entubado. O meu maior medo era piorar e ser entubado, porque eu não ia conseguir mais fazer nada, ver ninguém, eu ia ficar na dependência de Deus e daqueles médicos. Mas graças a Deus não chegou a esse ponto. Eu dei uma piorada, mas não chegou a esse ponto e Deus me restaurou. Antes da gente passar um pouquinho à frente desse momento, você falou que você teve altos e baixos, certo? Teve dia que você estava ruim, a ponto de não querer falar com ninguém, não comer nada. Nesses dias, nos piores dias, o que vinha na sua mente? Você se preocupava com a sua família, com você? O que te abatia tanto nesses dias? A minha maior preocupação nesses tempos, e principalmente quando eu recebi a notícia da piora, eram os familiares, em questão sentimental, de relacionamento, eram os meus familiares. Eu pensei muito no meu filho, na minha esposa, na minha mãe que estava no interior, sem poder vê-los mais, ter alguma complicação maior e de repente até ser, desculpe usar isso, até ser enterrado sem poder ter um velório decente, digno. Eu tinha muito medo disso, eu pensei, não tive medo nenhum de morrer, mas a minha oração a Deus era sempre o seguinte: não que eu não tive medo de morrer, se eu morresse eu tinha convicção de que eu estava preparado, mas a minha oração a Deus era assim: Deus, eu não sei se eu te glorifiquei durante a vida, eu não sei se eu fiz alguma coisa útil que louvou o seu nome durante a vida. Eu estou aqui, eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei se o Senhor vai me tirar, só o Senhor pode me tirar daqui, e se o Senhor me tirar é porque o Senhor quis, pela sua misericórdia, não porque eu mereço, e o Senhor tem alguma coisa comigo, mas se o Senhor me tirar, amém. Se não tirar, se eu morrer, eu quero que na minha morte eu glorifique o seu nome. Eu tinha muito medo de não glorificar a Deus em tudo isso. Lá, graças a Deus, algumas pessoas me conheceram, viram, falaram: você é pastor, você é professor, você é isso, você é aquilo. Então, de alguma maneira, eu ainda queria dar um testemunho no meio de tudo isso. E aí vinham essas duas coisas, família e Deus. Eu falei muito com Deus, orei muito a Deus, eu sentia muito isso. E eu só falo para Deus assim: se eu sair é porque tem algum propósito, Deus vai usar isso para alguma coisa. Se não, que seja glorificado o nome do Senhor. Muito bom que o Marcelo entrou nesse ponto, porque eu quero fazer uma pergunta para ele, que é uma pergunta que todos nós, às vezes, acabamos nos questionando, e questionando a própria palavra. Porque quando o Marcelo disse: eu quero um plano de Deus nisso tudo, muitas vezes nós falamos que a doença, coisas ruins não podem entrar na nossa casa, nós que servimos ao Senhor. Mas nós temos o Marcelo, como ele disse, falavam professor e coisas assim, porque o Marcelo ele tem uma experiência nisso. Ele dá aula de teologia, ele tem experiência em liderança, um homem de Deus, um servo de Deus. Marcelo, sabendo você, um homem que ensina a palavra, um homem que tem papéis importantes na igreja, como que foi se deparar de pegar uma doença dessa? Como que foi essa questão na sua vida? Então, Lucas, na verdade, isso sempre foi muito claro para mim. Eu sempre dei aula e isso sempre foi muito claro. Eu não vejo diferença entre eu ser um pregador, ou ser um professor, ou ser um homem de Deus, alguém que busca Deus, quanto alguém que não é, nessas questões sociais e humanitárias e das coisas da vida que acontecem. Eu sempre preguei isso, que o povo no deserto, quando saiu de lá para ir para a Terra Prometida, saiu um monte de gente que não era do povo hebreu. Saiu junto para entrar na Terra Prometida porque estava em busca de uma promessa boa, mudar de vida. E Deus levou todo mundo para o deserto. Levou todo mundo para o deserto. E Deus, ele tem essa questão. O que é para um, é para todos. Deus não é esse Deus que faz acepção de pessoas e que trata um diferente ou não. Eu não podia jamais ter o egoísmo de pensar assim: essa doença não é para mim. Essa doença não... Sabe, como a gente pensa assim: ainda bem que foi fulano, ou isso não acontece, ou ciclano, ou nossa, menos mal, graças a Deus que não foi com a gente. Eu não tenho essa perspectiva. Eu tenho que as coisas acontecem. Acontece. O que faz a nossa diferença é o relacionamento que a gente tem com Deus, o propósito que ele tem na nossa vida e a vontade dele, que é o que prevalece. Se ele tem ou não que fazer alguma coisa, é ele que vai decidir. Mas pode acontecer, eu não estou isento de nada. Crente recebe má notícia, crente é roubado, crente é fraudado, crente é enganado, crente perde parente. A gente está vendo no nosso campo lá em Guaianazes, tem muita gente doente. Acabamos de perder um obreiro, um homem de Deus. Muito mais homem de Deus do que eu. Morreu agora
e a esposa dele está internada lá também, está com sintomas. E sabe, o que faz a diferença não é o que eu passo. Deus sempre ensinou. Não é o que você passa, porque todo mundo passa para o deserto. Se fosse assim, o povo hebreu ia sair do Egito para ir para a terra prometida, não ia passar 40 anos no deserto, ia direto, porque Deus ia preservar o povão diferente, povão crentão, lado a lado com Deus. Mas não é assim, Deus levou o povo para 40 anos no deserto, para ensinar o povo a guerrear, para ensinar o povo a ser dependente, para entrar na terra prometida. Por quê? Porque não é onde eu passo, é como eu passo. O que Deus nos ensina é passar segurando na mão dele, ser dependente dele. E eu tinha muito isso claro na minha mente. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, eu quero passar segurando na mão de Deus. Muito bom. Marcelo, a gente já falou agora durante, eu quero que você agora me fale como foi, depois que você saiu lá do hospital, como está sendo hoje, o que isso mudou na sua vida, o que mudou em você, que você desse uma explicada para nós sobre isso. Então, essa é a parte mais assim, tocante, porque o que mudou na minha vida, primeiro, eu aprendi que Deus, eu aprendi na pele. Sabe aquela história de Jó? Antes eu ouvia falar, agora eu conheço. Então na pele eu aprendi que Deus tem o controle de tudo mesmo. Tudo vai acontecer conforme Ele quer. A gente, quando começou esse ano, estava planejando 2020, o ano do Kairos. E o Kairos de Deus é uma intervenção de Deus no tempo humano, na história humana. Quando a humanidade está muito perdida e precisa de uma intervenção, Deus vem e intervém, isso é o Kairos. É o mover dele, é o Kairos. E Deus parou o mundo para mostrar algumas coisas. Primeiro, que a gente não é mais humano. A gente não tem empatia, a gente perdeu o amor. A gente se perdeu no tempo e pegou um vírus contagiante que não tem cura, que é o vírus da falta de amor, da indiferença, da falta de empatia, porque a gente não sente o que as pessoas sentem. Até você passar por uma dessa. Você não consegue se colocar mais no lugar das pessoas. E a humanidade estava muito desse jeito. Segundo, a gente não valoriza mais culto. A gente não valorizava mais pregação. O pregador estava lá e a gente estava aqui conversando e falando de outras coisas, pensando no que ia comer depois do culto, mexendo no Facebook. A gente não valoriza a família, porque ficava reunido numa sala, cada um no celular, falando e não valoriza estar junto. Amigos. Eu que sempre amei minha casa cheia de amigos, cheia de pessoas queridas aqui, de ir, de fazer. Hoje ver minha casa vazia, sem poder ter contato com ninguém e abraçar. Eu falei hoje, eu tenho vontade de abraçar pessoas tão forte, e eu não posso fazer isso. Então, primeiro, Deus me ensinou a ser mais humano. Deus me ensinou que Ele tem o controle de tudo, me ensinou a ser mais humano. Hoje eu choro mais fácil, sou mais sensível quando eu vejo qualquer reportagem, qualquer coisa, porque Deus me ensinou a ser mais humano. E terceiro, Deus me ensinou realmente a valorizar as coisas que Ele colocou sobre nós e que a gente não valoriza. Hoje eu sinto falta de ir para a igreja. Eu sinto falta de ouvir uma pregação de 2 horas que eu achava cansativa. Hoje eu sinto falta de um estudo bíblico, hoje eu sinto falta dos meus amigos, hoje eu sinto falta da minha família, de ver a minha família e reunir a minha família sem ficar preso numa rede social. Então Deus me ensinou a valorizar essas pequenas coisas. E hoje eu acho que eu estou mais preparado para cumprir o ID, para viver o reino de Deus. E eu acho que eu tenho que procurar na minha vida coisas que façam a diferença, mais do que só teologia, mais do que só palavra teórica. Hoje eu consigo ter prática, eu consigo ter um pouco mais de prática, eu consigo entender o lado humano das coisas, o lado social das coisas. Para você que ficou até aqui nos assistindo, esse é o Marcelo, um campeão que venceu o Covid-19, graças a Deus. E obrigado por ter nos assistido aqui, agradeço sempre você, porque você poderia estar assistindo várias coisas, mas você escolheu estar ouvindo a história desse homem. Marcelo, esse momento para você agradecer também, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer por esse carinho, por ter lembrado de mim. E como eu disse, se é para glorificar a Deus, então eu tenho dificuldade com vídeo, eu tenho dificuldade com essas coisas, mas se é para glorificar a Deus, se é para que alguém seja abençoado, vale a pena fazer isso. Eu quero deixar 2 coisas como alerta. Agora eu vou falar como cidadão, como pessoa independente da igreja. Quero deixar 2 coisas bem claras. Primeiro, não existe essa história de que nós somos uma geração diferente, um povo diferente, e que só porque é crente não pega, porque isso está longe da gente. Se alguém está falando isso, é porque precisa ler a Bíblia um pouco mais, é porque precisa entender como Deus trabalha, que eu acho que está faltando um pouco isso. Ninguém está isento. O povo está brincando. O povo não sabe o que é.
Eu morro de medo que minha mãe pegue, meu filho pegue, minha esposa, ela pegou, foi assintomática, foi curada, eu louvo a Deus por isso, mas eu morro de medo porque é tão cruel isso, é tão verdadeiro e a gente não se toca. Eu vi algumas coisas essa semana, gente que não estava ligando, não estava de máscara, se cumprimentando à toa, não usa álcool gel, não está ligando porque não entende o que é isso. E todos estamos sujeitos. Então, se você não quer que alguém da sua família pegue, se você não quer que alguém se contamine, que alguém tenha problemas, se cuide. Cumpra as normas, mantenha o isolamento social se você pode. Se não pode, faça o que tem que fazer, use máscara, lave bem as mãos, use o álcool gel, sabe? Não fique com aglomeração, não relaxe as coisas, porque as pessoas não têm noção, mas eu posso dizer na pele que isso é muito complicado e sofrido, tá? Então isso é um alerta que eu queria deixar para vocês. E outro, se apeguem com Deus. Enquanto não pode voltar ainda para as coisas, orem, busquem, tenham seus relacionamentos, seus momentos com Deus, sua família, valorize sua família, fale com o Senhor, ouça as lives, assista os cultos, busque a Deus. Porque se tem alguém que pode dar a solução, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode ter misericórdia, não só do povo e da nação, é Deus. Hoje nós entramos num propósito essa semana lá na nossa igreja. Só postar coisas boas. Chega de postar política, palavra de ódio, gente brigando na internet, partido A, partido B, se eu concordo com isso ou não concordo. Chega, pelo amor de Deus. Postem coisas que louvem a Deus. A igreja foi chamada para trazer luz. A igreja foi chamada para trazer palavra de refrigério, para fazer a diferença. Se a igreja não pode estar aberta, nós somos a igreja. Então ela tem que estar pelo menos fazendo o seu papel. Então poste coisas que edificam, que salve alguém, que abençoe alguém. Por isso que eu topei essa live, por isso que eu sou grato. Obrigado aos irmãos, pastor Vinícius, ao Lucas, obrigado à igreja do Parque Santa Madalena e todos que vão assistir esse vídeo aí. Obrigado a Deus por tudo. Então, te convido nessa campanha, poste coisas boas, para que você nos ajude a levar coisas boas para as pessoas, coisas positivas, porque de negativa, né, é o que mais tem. Então vamos mudar essa história. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Fica na